Impala, começando pelo mais clássico, o impala. Você já deve ter visto ele em algum documentário, geralmente correndo desesperado de uma onça, quer dizer, de um leopardo, porque na África quem faz esse papel é ele mesmo. O impala é tipo o atleta olímpico da savana. Consegue dar saltos de até 3 metros de altura e 10 metros de distância. Tudo isso para confundir o predador. E o mais engraçado é que ele pula sem nem precisar de motivo óbvio, só para mostrar saúde e força para o grupo. Isso se chama pronking ou stotting. E os cientistas ainda debatem se é aviso para os outros impalas ou se é um recado direto para o predador, tipo, olha, nem tenta, eu tô voando aqui. Machos formam haréns na época de acasalamento e brigam para valer com aqueles chifres em espiral. Olha, para tudo, se você está curtindo aprender essas curiosidades doidas da natureza, deixa o like aí agora. Sério, isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse conteúdo para você. Bora continuar, porque o próximo é ainda mais surreal. Springbok. O Springbok é o primo sul-africano do impala e é praticamente um símbolo nacional por lá. Inclusive dá nome ao time de rugby mais famoso do país. Ele também faz aquele salto vertical maluco, só que no caso dele tem até um nome específico de pronking, de novo, mas os Springboks fazem isso em manada inteira, tipo uma onda de bichos pulando ao mesmo tempo, um espetáculo visual impressionante. Vive nas planícies secas e semidesérticas da África Austral e consegue passar longos períodos sem beber água, tirando toda a umidade que precisa das plantas que come. Outra curiosidade é que ele tem uma dobra de pele nas costas com pelos brancos que se abre quando ele está alerta ou nervoso, funcionando quase como um alarme visual para o resto do grupo perceber o perigo antes de qualquer barulho. Oryx jamesbok. Agora, um dos bichos mais resistentes do planeta, o Oryx ou jamesbok, símbolo nacional da Namíbia e estampado até no brasão do país. Olha que loucura, ele consegue deixar a própria temperatura corporal subir para 45 graus Celsius, uma temperatura que mataria a maioria dos mamíferos, inclusive a gente, sem sofrer dano nenhum no cérebro. Como ele faz isso? Tem um sistema de resfriamento nasal chamado Het Mirabile, que esfria o sangue antes dele chegar ao cérebro. Recentemente, cientistas até sequenciaram o genoma completo do jamesbok para entender melhor essa adaptação incrível ao calor extremo do deserto do Kalahari e do Namibe. E ele consegue ficar semanas sem beber uma gota de água, tirando tudo que precisa de raízes, melões selvagens e folhas suculentas. Kudu grande. O kudu grande é simplesmente um dos antílopes mais bonitos que existem, com aqueles chifres em espiral que podem passar de 1 metro de comprimento nos machos. Inclusive, ele é considerado o segundo antílope mais alto da África, perdendo só para o elande. Uma pesquisa recente feita entre 2024 e 2025 na região do Chifre da África, no norte do Quênia, mapeou populações de kudu usando armadilhas fotográficas e gravadores de áudio para entender melhor onde eles ainda sobrevivem e quais ameaças enfrentam, como a caça ilegal e a perda de habitat. O kudu é super discreto, vive em pequenos grupos escondidos no meio da vegetação fechada e quando se assusta consegue saltar cercas de quase 2 metros de altura, como se fosse nada. Um verdadeiro fantasma do mato africano. Antílope negro, sable. O antílope negro, ou sable, é praticamente a realeza dos antílopes. Pelagem preta reluzente nos machos adultos, contrastando com a barriga branca, e chifres curvados para trás que podem chegar a 1,5 metro. Ele é tão imponente que virou símbolo de várias reservas na África Austral. O detalhe curioso é que ele nasce com pelagem marrom clara e só vai escurecendo conforme amadurece e sobe na hierarquia social. Então, quanto mais escuro, mais respeitado ele é na manada. Machos disputam território com duelos de chifre bem sérios, inclusive já registrados casos raros de ferimentos fatais nessas brigas. Vive em savanas com pasto alto e árvores espalhadas, e é extremamente dependente de água doce por perto, o que faz dele um indicador de saúde ambiental da região onde vive. Elande. O elande é o gigante gentil da lista, o maior antílope do mundo, podendo pesar quase 1 tonelada do tamanho de um boi. Apesar do tamanho, ele também consegue saltar mais de 2 metros parado sem pegar impulso, o que é simplesmente absurdo para um bicho tão pesado. Machos mais velhos desenvolvem um tufo de pelos grossos na testa e uma papada pendurada no pescoço. E ainda por cima, produzem um estalo característico nos joelhos ao caminhar, um som que os cientistas acreditam servir para sinalizar tamanho e força para os rivais sem precisar nem brigar. É um animal tão dócil que já foi até domesticado experimentalmente em algumas
algumas fazendas da Rússia e África do Sul para a produção de leite e carne, sendo considerado uma alternativa sustentável ao gado tradicional. GNU Azul. Aqui a ciência entrou pesado recentemente. O GNU Azul é o protagonista da grande migração da Serengeti, considerada uma das maiores movimentações de mamíferos terrestres do planeta. Só que um estudo publicado em 2025, usando inteligência artificial e imagens de satélite, recalculou a população migratória e encontrou menos de 600 mil GNUs. Quase metade da estimativa clássica de 1,3 milhão que era usada desde os anos 1970. E tem mais. Outra pesquisa mostrou que a migração menor, que passa pela região do Mara, no Quênia, perdeu cerca de 90% do seu trajeto histórico desde 2020, por causa do avanço de cercas e da divisão de terras na região. Ou seja, um dos maiores espetáculos da natureza está mudando bem debaixo do nosso nariz, e a tecnologia está ajudando a gente a enxergar isso com muito mais precisão. Bongo. Prepara o coração para essa. O bongo de montanha é o antílope florestal mais raro do mundo, restando menos de 100 indivíduos soltos na natureza, isolados nas florestas do Monte Quênia. E olha que virada de jogo incrível. Em 2025, 17 bongos nascidos em cativeiro na Flórida, Estados Unidos, foram literalmente transportados de avião até o Quênia numa operação chamada de repatriação para reforçar a população selvagem. Em 2026, mais indivíduos vieram até de zoológicos da República Tcheca. E o mais tecnológico de tudo, pesquisadores da Universidade Liverpool John Moores instalaram cerca de 40 câmeras com inteligência artificial treinada para identificar filhotes de bongo escondidos no mato, algo que o olho humano dificilmente conseguiria, ajudando os guardas florestais a protegerem os bebês recém-nascidos dos predadores. Nyala. O Nyala é um dos antílopes com maior diferença visual entre macho e fêmea de toda a África. Os machos são cinza escuros, com listras brancas finas e uma juba desgrenhada pelo corpo todo, enquanto as fêmeas são castanho avermelhadas, lisinhas parecendo até outra espécie à primeira vista. Vivem em matas fechadas e áreas de vegetação densa perto de rios no sul e sudeste da África, principalmente em Moçambique, Zimbábue e África do Sul. É um bicho tímido, ativo principalmente ao amanhecer e ao entardecer, e quando se sente ameaçado costuma congelar completamente antes de sair correndo, usando a camuflagem da própria pelagem para se misturar com as sombras da mata. Machos rivais fazem uma espécie de desfile lateral, andando de lado um para o outro para mostrar o tamanho antes de decidir se vale brigar. Gazela de Thompson. A gazela de Thompson, carinhosamente apelidada de Tommy pelos guias de safari, é pequena, rápida e extremamente comum nas planícies do Serengeti e Masai Mara, muitas vezes andando junto com os gnus e zebras durante a grande migração. Ela é uma velocista nata, alcançando picos de quase 80 km por hora em disparada e ainda faz aquele salto característico de pernas esticadas quando corre, chamado stotting, que os cientistas acreditam ser uma forma de provar para o predador que ela está em ótima forma física e nem vale a pena tentar caçá-la. Justamente por ser tão numerosa e estar sempre exposta nas planícies abertas, ela é praticamente o prato principal do cardápio de guepardos, chitas e hienas, sustentando boa parte da cadeia alimentar dessa região. Gerenuk. Esse aqui parece bicho de outro planeta. O gerenuk tem um pescoço tão comprido que já ganhou até o apelido de girafa gazela. E o mais impressionante é o jeito único dele de se alimentar. Ele fica de pé só com as patas traseiras esticando o corpo todo para alcançar folhas altas que nenhum outro antílope pequeno conseguiria comer, tipo um mini equilibrista da savana. Um levantamento recente feito entre 2024 e 2025 no norte do Quênia classificou o gerenuk como espécie quase ameaçada, alertando para a queda populacional causada pela perda de habitat seco e arbustivo, justamente o ambiente que ele mais precisa para sobreviver. Diferente da maioria dos antílopes, ele quase não depende de água livre, tirando praticamente toda a hidratação das folhas e brotos que consome ao longo do dia. Dik-dik, fechando com o menorzinho e mais fofo da lista, o dik-dik, um antílope minúsculo que não passa de 40 centímetros de altura na fase adulta e pesa menos que um gato doméstico grande. Apesar do tamanho pequeno, ele é fiel que só, formando casais monogâmicos que ficam juntos a vida inteira e marcam o próprio território com uma secreção escura produzida numa glândula debaixo dos olhos, praticamente carimbando os arbustos ao redor da toca.
toca. O nome curioso vem do som de alarme que ele solta quando percebe perigo, um dic-dic agudo e repetitivo que avisa todo mundo da vizinhança. Vive escondido na vegetação rasteira e seca do leste e sul da África e, por ser tão pequeno, serve de presa fácil para praticamente qualquer predador da região, de águias a mangustos. Qual desses te surpreendeu mais? Comenta aí embaixo. Se inscreve e ativa o sininho porque no próximo vídeo eu conto qual predador consegue farejar um antílope a mais de 1 quilômetro de distância. E o jeito que ele faz isso vai te deixar de boca aberta. Até o próximo vídeo.